meus cumprimentos a todos os meus irmãos umbandistas. E é com amor, com carinho, que eu estou aqui para compartilhar com vocês e dando a continuidade da história verídica da médium Maria. Então, depois da informação sobre a reencarnação, o Preto Velho pediu novamente o barracão para ele montar o centro espírita. Então, a Maria concordou e seu marido Francisco começou a preparar o barracão e o Preto Velho a ensinar a Maria a pegar os elementos dos portais para os assentamentos da esquerda e para os assentamentos da Umbanda, da direita. Então, o assentamento da esquerda é da Quimbanda e a da direita é da Umbanda. Em 3 anos, mais ou menos, o terreiro estava pronto. Então, a fundação se deu no ano de 1982. E o nome oficial do templo é Templo de Umbanda Vô Daniel do Congo, Umbanda Doutrinária. E aí a Maria foi a primeira presidente espiritual desse templo e a presidente material, respondendo às leis de Deus como presidente espiritual e representando as leis dos homens, a presidência material. Então, a responsabilidade veio bem rápido para Maria. Nessa idade, ela tinha mais ou menos já uns 28 para 29 anos. Desde então, que todos já devem ter percebido que eu fui uma menina Maria e sou a Maria Joana da Rosa Hidalgo. Continuo sendo a presidente espiritual, a presidente material do Templo Vô Daniel do Congo. Então, desde aquela época que o templo foi fundado, desde então eu trabalhava muito, levantava mais ou menos 5 horas da manhã, cuidava dos meus 2 filhos, do meu marido, da casa, e ainda fazia uns benzimentos mais ou menos do horário de 1h30 até umas 3h30, 4 horas da tarde, para as pessoas que chegavam trazendo as crianças para um benzimento. E saía quase todos os dias, tinha esses benzimentos. E aí eu saía desses benzimentos, desse trabalho espiritual que Deus deixou para todos nós, os pais de santos, acudir as pessoas nas horinhas que eles precisam. E arrumava o jantar depois desses horários. Depois que a cozinha estava limpa e todos já
já tinham se acomodado para ir dormir. Aí então era a hora de limpar o templo. É, mais ou menos assim a vida do chefe de terreiro. Limpar o templo, porque no outro dia era a mesma coisa e se fazia sessão de 7 em 7 dias. E era assim a minha vida. E não vai pensando que é ainda. Não tanto porque a gente vai colocando as coisas no lugar e vai ficando um pouquinho mais leve, mas os trabalhos são os mesmos, né? Aí, de tanto serviço que existia naquela época, eu era nova ainda, e eu quase não dormia de tanto trabalho, de tanto pensar no que deveria fazer. E não era só isso, tinha outras coisas da vida para resolver. E então eu resolvi, depois de uns 5 anos, mais ou menos, eu resolvi pedir para o Preto Velho que eu não queria mais seguir adiante. Era muita responsabilidade e eu quase não dormia. Mas ele respondeu com tanto amor, com tanto carinho para mim. Ele disse: ó, minha filha, é melhor trabalhar do que ficar com os membros atrofiados. O trabalho traz saúde, traz alegria. E depois daquilo que ele me respondeu, eu resolvi continuar. Mas era muito cansativo mesmo. Mas lembrando sempre das mensagens, eu me dava um ânimo e aí eu continuava. E eu tinha as vidências, as audições das mensagens e aquilo me alegrava bastante. Eu estava evoluindo, eu estava diante daquela responsabilidade que me trazia paz. E durante a noite os guias me ensinavam a interpretar e eu ia assim aprendendo o que é a responsabilidade espiritual aqui na Terra. E a vida continuava. Bom, eu tenho muita história para contar pela frente e dizer para vocês, meus irmãos, que não fiquem com medo diante de tanto trabalho e responsabilidade. Siga em frente, rumo aos conselhos espirituais, porque a espiritualidade ela é meio imprevisível. Uma hora ela vem de um jeito, outra hora ela vem de outra, e nós precisamos saber ter cautela, amor, responsabilidade, trabalho e seguir em frente. E eu estou lá no TikTok levando mais alguma informação para todos os meus irmãos umbandistas. E lá eu estou como sacerdotisa Maria Joana Hidalgo.
meus amores. Até a próxima.